Agora a gente vai para a nossa entrevista falar sobre as pequenas economias que trazem grandes resultados para uma empresa. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Renan Kaminski, ele é especialista em treinamento financeiro para pequenas empresas. Bom dia, Renan, seja bem-vindo. Renan, fala para a gente qual é o principal erro aí que as empresas cometem nas áreas da finança. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, o maior erro que as empresas cometem geralmente já acontece bem no início, quando elas abrem, quando o pequeno empreendedor, né, o cabeleireiro, o dentista, enfim, inicia um negócio, que é não entender que isso aqui é um negócio, né, que isso aqui é uma empresa. Por menor que seja, por mais simples que seja, é uma empresa. E quando você começa o negócio entendendo que isso aqui é uma empresa, você já começa pensando em como profissionalizar mais, como gerenciar as finanças, como pensar o seu marketing, como crescer, contratar. Você entende que você, como empresário, não consegue fazer absolutamente tudo, né? Então, definitivamente, o maior erro que tanto quem está começando o negócio, quanto quem já tem o negócio há anos, é não entender que isso aqui é uma empresa e requer uma estrutura maior do que simplesmente se fosse um hobby, né? Alguma coisa que você vai ganhar um dinheiro aqui, um dinheiro ali. Se você quer realmente viver da empresa, entender que é a empresa e que precisa profissionalizar esse negócio, desde a gestão financeira até o marketing, processos, pessoas e assim por diante. E essa questão financeira, eu fiz uma reportagem esses dias falando sobre ONGs e eles diziam, olha, a captação de recursos tem que ser o coração da empresa, né? Ele tem que bater, pulsar e tem que ser focado. Na empresa que não é uma ONG, acho que também não é diferente, né? Quando se fala da questão financeira, muitas empresas, a gente sabe os números do Sebrae sempre traz aí de mortalidade, né? Acho que é 50% após 4 anos não sobrevivem. Isso é porque a empresa não tem uma economia, não tem um respaldo? Mas é difícil, né? Agora, em tempos de pandemia, a gente ter um recurso a mais para, na hora da tribulação, aguentar, né? Eu costumo dizer que o antídoto universal contra qualquer crise financeira é a reserva financeira, né? Isso tanto pensando na pessoa jurídica, na empresa, quanto na pessoa física também. Quando chega a pandemia e você tem lá 4 meses, 6 meses, 8 meses de reserva, é um cenário completamente diferente de quem tem 10 dias de reserva, quem tem que vender hoje para receber amanhã. E a realidade é que a maioria das empresas está nesse segundo nível, né? Com pouquíssima ou nenhuma reserva. Então, o ideal é, quando chega a crise, você ter a reserva financeira. Se não tinha, você vai ter que batalhar, vai ter que remar muito mais do que o normal para conseguir superar essa reserva, né? E aí, nesse momento em que a gente está em altos e baixos da economia, né? Fecha estabelecimento, abre estabelecimento, fecha estabelecimento, abre estabelecimento, mais do que nunca o empresário ele tem que ser muito austero ali nas finanças, né? E controlar muito bem, entender os seus números e pegar naqueles momentos em que o comércio ali abriu e que ele voltou a vender, e entender que, opa, daqui uma semana, daqui um mês, pode ser que eu tenha que fechar novamente. Então, é fazer essa reserva, garantir que você tem o mínimo de caixa para cumprir com as suas obrigações, para cumprir com as suas despesas. Mas o fato é, a gente vai sair, né, espero que em breve, sair de todo esse momento pandêmico que estamos, mas uma nova crise ela vai chegar, né? Um ciclo econômico vai ter uma nova crise. A gente não sabe quando, pode ser uma crise na rua do comerciante que fechou porque estourou um bueiro e ele ficou uma semana sem vender. Pode ser uma crise mundial, enfim, mas vai ter uma crise. E quando você tem reserva, quando você tem caixa, quando você tem dinheiro economizado, você está muito melhor, né, do que a maioria dos outros empresários, do que as outras pessoas que não têm essa reserva. Ô, Renan, eu imagino que você presta uma assessoria, a empresa que te procura, e eu acredito aqui que é para pequenas empresas, né? Que tipo de assessoria e que tipo de informação você presta para o cliente, principalmente, assim, para a gente entender? Ok. Nós somos especialistas em finanças para negócios, né? E a maior dor do empresário é trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver a cor do dinheiro. Parece que ele trabalha lá 12, 14, 16 horas e só está pagando o boleto, né? Isso a gente ouve dos nossos clientes. E muitas vezes ele simplesmente quer vender mais, né? Vender mais, vender mais, vender mais para resolver a situação.
E o que a gente mostra na consultoria financeira é que nem sempre vender mais vai resolver a situação dele. Então, por exemplo, quando você vende mais, mas o teu preço está errado, não adianta vender mais, porque a precificação está errada. Se você vende mais, mas a finança pessoal está misturado com a finança da empresa, não adianta vender mais, porque você vai gastar na pessoa física mais sem nem perceber, por causa da mistura das finanças. Se você vende mais, mas está cheio de buraco ali no barco, né? Está cheio de dinheiro vazando e você não está percebendo, não adianta vender mais. Então, na consultoria financeira, nessa assessoria financeira, a gente mostra, né, como fazer o controle financeiro, como fazer fluxo de caixa, precificação, enfim, como organizar as finanças para que, independente de estar vendendo mais ou estar vendendo menos, o negócio ele esteja gerando lucro. Você pode dar alguns exemplos para a gente de precificação? Porque você falou que às vezes não é só você falar, meu concorrente vende a coxinha por 3, então vamos ver se eu vendo a 2,80, né? Só que tem vários outros componentes, porque assim, eu vejo, eu estou pegando o exemplo da alimentação, né? Mas assim, eu pelo menos e conheço vários amigos que também pensam assim, se o local oferece uma boa comida, gostosa, você paga até mais caro, né? Se o ambiente é gostoso para você ficar, também algo que você pode falar, vou cobrar mais caro porque o meu ambiente é melhor, mais localizado, a minha coxinha é melhor, então eu posso cobrar mais caro, né? Então, dá uns exemplos de componentes aí, de alguns setores que você trabalha, para a gente entender onde é que o comerciante, o empresário está errando. Esse exemplo que você deu é muito bom, porque quando a gente pensar o que é caro e o que é barato, todos nós com certeza já pagamos mais caro por algum item, ou porque chegou mais rápido, ou porque tinha Sim. uma qualidade melhor, ou porque eu queria impressionar alguém, enfim. E todos nós já pagamos mais barato também, né? E quando a gente pensa em precificação, o que é caro ou é barato não está relacionado ao dinheiro em si, mas está relacionado à percepção de valor. Então, se o valor percebido do meu cliente está aqui e o preço está aqui, está barato, percebe? Porque o valor está muito alto em relação ao preço. E esse preço pode ser R$3 uma coxinha, pode ser R$500 mil de um carro. Tem gente que vai pagar R$500 mil um carro e vai achar barato, porque o valor está aqui, né? Então, existe a precificação matemática financeira, que é você entender todo o conjunto de custos, de impostos que você paga, os gastos fixos, o próprio salário do empreendedor, para chegar financeiramente, matematicamente, no teu preço ideal. Mas existe uma avaliação de mercado também, né? Quem é o seu cliente, quem é o seu público, quanto que ele está disposto a pagar. E quanto mais valor agregado você gerar, mais caro as pessoas estão dispostas a pagar. E aí você sai dessa guerra de preço, né? Ah, porque um está vendendo a 3, eu vou vender a 2,80. Não significa que você vai conseguir vender mais, porque aquele que está vendendo a 3 está tendo um valor agregado maior na percepção do cliente. Então é todo um jogo, né, de finanças com marketing que o empresário ele tem que aos poucos aprender a jogar. Legal. O Renan, agora, durante a pandemia, a gente teve alguns empréstimos, né? Nós tivemos, me fugiu o nome agora, mas assim, do governo federal também, que podia pegar a uns juros baixos para empresários. Quando pegar o empréstimo e saber falar, não, realmente, para não ser só apagar incêndio, e também quando pegar um empréstimo, falar, não, agora está na hora de crescer, vamos abrir uma segunda loja ou vamos incrementar aqui, mas também tem que ser muito cuidadoso, né? Porque emprestou tem que pagar, né? Exatamente. Eu costumo dizer para os clientes que colocar dinheiro, mais dinheiro, numa máquina trituradora de dinheiro não faz sair mais dinheiro do outro lado. Imagina, que sabe aquelas máquinas de triturar Sim. papel? Se colocar dinheiro ali, não vai sair mais dinheiro. E quando você tem um negócio que, está completamente descontrolado, não tem as finanças em ordem, um negócio que está gerando prejuízo mesmo, mês após mês, colocar o dinheiro do empréstimo, ele, como você falou, ele vai pagar incêndio, né? Ele vai gerar durante algum tempo ali e de repente esse dinheiro ele vai desaparecer e você ainda vai ter um empréstimo a pagar. Então, quando que o empréstimo realmente faz sentido, quando que ele vale a pena, é quando é um empréstimo voltado para o crescimento do negócio. Opa, eu vou expandir, eu vou criar uma franquia, eu vou criar uma segunda unidade, eu vou aumentar o tamanho do meu negócio, né? Tudo com muita continha feita,
aí o empréstimo ele faz sentido, porque você vai aumentar a tua capacidade de geração de venda, de geração de lucro, e com isso vai pagar o empréstimo e vai sobrar mais dinheiro. Agora, se o negócio está todo desorganizado, gerando lucro, o que adianta colocar mais dinheiro? Entende? Nada, porque você vai continuar gerando prejuízo. Agora, se esse empréstimo vai servir para, você resolver algum problema, você conseguir comprar mais barato do fornecedor, você melhorar algum processo no seu negócio, aí já faz mais sentido. Mas o problema é que a maioria dos empresários vai atrás do banco, pega um empréstimo, seja um empréstimo mais facilitado, como houve do governo, ou às vezes pagando juros super caros, como a gente sabe que existe no Brasil, para colocar dentro de uma estrutura que não está gerando lucro. E colocar mais dinheiro ali não vai fazer automaticamente gerar mais lucro. O Renan, o que você tem visto de tecnologia tem ajudado também o pequeno empresário na área das finanças? Eu imagino, eu sempre penso, por exemplo, numa padaria. Aí uma vez eu perguntei para um dono de padaria, você tem que ver todos esses itens aí, você tem que saber o preço de tudo, quanto entra, quanto sai. Ele falou, tem que saber de tudo, né? E aí, a tecnologia tem ajudado nesse processo aí de finanças? A gente tem uma briga aqui com um empresário que ainda faz o controle financeiro no caderninho, né? E às vezes a gente faz uns vídeos que o pessoal briga com a gente, que a gente pega o caderninho financeiro e joga no fogo. Você tem que botar fogo no seu caderninho financeiro. E o pessoal fala assim, meu Deus do céu, mas isso sempre funcionou. Eu conheço vários empresários muito bem-sucedidos que fazem o controle financeiro no caderninho. E é verdade, tem algumas pessoas que têm sucesso fazendo o controle no caderninho. Mas, gente, Pedro Álvares Cabral fazia o controle financeiro no caderninho, sabe? Há 500 anos fazia o controle financeiro no caderninho. Há 30 anos fazia o controle financeiro no caderninho. Hoje existem várias tecnologias que vão simplificar, seja pelo celular, seja pelo computador, né? Então não faz sentido você usar um método que funcionava há 20, há 30 anos atrás. O mundo empresarial, ele é muito competitivo, ele é muito concorrido para você querer ter um negócio amador, para você levar as finanças, o gerenciamento do seu negócio de forma amadora. Então, existem softwares financeiros, existem próprias planilhas em Excel, né? Se você encontrar, tem algumas bem feitas, mas sem dúvida alguma, procurar sistema de controle financeiro que você faça online, você procurar sistemas que te ajudem na precificação, que te ajudem no controle de estoque, né? Você economiza tempo, e tempo empresário sabe que falta no dia dele. E aí quando você consegue ter um processo melhor, mais confiável, mais rápido, que te faça sobrar tempo, no final das contas, tempo vira dinheiro, né? Então, absolutamente não dá para ficar fazendo todos os controles no caderninho, isso é coisa do passado, tem que aderir a essas tecnologias, que são tecnologias, inclusive, muito baratas, né? Tem algumas que são gratuitas, você paga R$ 50 por mês, R$ 80 por mês, R$ 100 por mês, e já tem bons softwares na sua mão. Ô Renan, fala para mim de algum exemplo que aí na sua consultoria você tem visto que gente que tem se reinventado, porque a gente sabe que a pequena e a média empresa é que movimenta a economia do país. A gente tem agora, durante a pandemia, empresas de delivery, né, mundiais, elas acabaram aumentando muito os seus valores, mas essas empresas, por maiores que elas sejam, elas são importantes, mas o pequeno e o médio é importante para a economia, representa muito, né? Você tem exemplo de gente que se reinventou, às vezes está ali no bairro, mas consegue fazer uma entrega rápida, consegue entregar sei lá, um produto, uma alimentação melhor, enfim, né? Porque o que a gente vê, assim, parece que as grandes, elas sempre, durante a pandemia, elas aumentaram mais ainda, né? A gente tem exemplos vários aí. Mas o pequeno precisa, acho que, de assessorias como você. E eu queria que você trouxesse alguns exemplos bons, por favor. Legal. Temos vários exemplos, né? Durante a pandemia, ela forçou o empresário a se reinventar, a repensar o seu negócio, ou a empresa acabou ficando para trás, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma empresária, uma cliente nossa chamada Ilka, é uma empresária, uma cliente há bastante tempo, e ela vende sorvetes, e ela vendia sorvetes para o público de bares e restaurantes. E aí, lá em março de 2020, né, quando iniciou a pandemia, quando ela chegou forte mesmo, todos os bares e restaurantes começaram a fechar e ela se viu sem as vendas para o principal cliente dela. E ela, como fabricante de sorvete, o que ela fez? Em poucos dias ali, ela já fez posts nas redes sociais, já começou a falar com os vizinhos, já falou
com os colegas, pedindo para enviar, e ela começou a vender, a entregar, né, fazer um delivery do sorvete dela para o consumidor final. E olha que interessante, um ano depois, essa linha de venda que não existia é maior do que a venda anterior para bares e restaurantes. Então, quando você entende, pô, qual é o problema que o meu produto resolve, né? Qual é o problema, para quem que eu poderia vender de diferente do que eu vendia antes? Como é que eu posso fazer uma entrega diferente? Como que eu posso otimizar meu processo? Enfim, é realmente colocar a cabeça para funcionar, para repensar o negócio, né? Porque a gente está vivendo tempos diferentes e tempos diferentes requerem medidas diferentes. Se você tentar fazer a mesma coisa que funcionava 2 anos atrás, talvez nesse momento aqui não funcione mais. Então, os empresários que conseguiram repensar o seu modelo de negócio, né, como essa da sorveteria, muitos na área de gastronomia é fácil de falar porque todo mundo come, né? Muitos restaurantes, estabelecimentos que passaram a fazer delivery, que antes não faziam, empresas de educação presencial que foram para o online, educadores físicos também, né? Academias fechando, indo para aulas online. Eu mesmo faço aula online hoje de exercício físico. Então, o ponto é como que você pode continuar vendendo, como que você pode continuar entregando, só que talvez de uma forma diferente do que você fazia antes. Você falou uma questão sensacional, né? A aula online de exercício físico. Aí eu fico pensando, poxa, hoje a gente vê dança de salão online. Eu falo, meu Deus, como? Porque a gente passou, sei lá, séculos e a pessoa fala, não dá para ensinar dança, você dançar sozinho. Parece que a pandemia vai forçando a pessoa até a falar, não, dá, tem que ter um jeito. E hoje eu recebo gente falando, olha, você quer fazer aula de dança online? Eu falei, mas dá, não sei como eles fazem, não sei se a pessoa pega uma vassoura, não sei como é que dança sozinho, mas eles estão fazendo. Ou seja, a gente vai quebrando, melhorando esses limites que a gente tem, né? Você trabalha, um pequeno empreendedor, às vezes ele tem um pouco de receio de contratar uma assessoria, porque ele fala, pô, já está difícil, né? Aí eu vou gastar mais dinheiro, né? O que você diz? E assim, uma assessoria para um pequeno empreendedor, você trabalha em conjunto com outros, por exemplo, pessoal de vendas, porque você é específico da finanças, né? E o que você diz para esse pequeno, e se ele pode pensar em gastar um pouquinho mais para poder pensar nisso, ou tem o momento certo, ou tem o tipo de empreendedor certo, enfim? A gestão do negócio ela é uma integração de vários pontos, né? Das finanças, do marketing, da liderança, dos processos. Então, quando a gente está num processo de consultoria, por exemplo, muitas vezes a gente vê que o problema dele não é vender mais, o problema dele é vender mais caro. Se ele vendesse um pouquinho mais caro, mesmo que vendesse menos, ele teria um resultado maior no negócio dele. Só dando um exemplo, né? Não estou dizendo que sempre vai ser assim. Então, o ponto a partir dali é, nossa, como que eu consigo vender mais caro? Como que eu consigo agregar mais valor? Como que eu consigo trazer mais clientes dispostos a pagar um pouquinho mais pelo meu produto, pelo meu serviço? Mas, em outros casos, os números vão dizer não. Teu gasto fixo está excessivamente alto. Você tem que diminuir gastos. Então, como que você pode pegar cada linha lá do fluxo de caixa e reduzir, negociar e eliminar? Mas em outros casos você vai ver, opa, eu preciso vender mais sim, né? Eu preciso ter X% a mais de vendas. E a partir dali você tem uma meta. Mas acho que o ponto central é ter essa clareza, entende? Porque o que funciona para um negócio não necessariamente é o caminho para outro negócio. Às vezes, porta a porta, é o mesmo tipo de empresa, uma do lado da outra. O que seria a ação ideal para essa primeira empresa, não necessariamente é para a segunda, porque cada um tem um modelo de vendas, tem um modelo de produto, tem custos específicos, tem o salário do empreendedor, tem os impostos que paga, enfim. Então, quando você entende detalhadamente os números da sua empresa, e é claro que aqui a gente não consegue entrar profundamente, mas quando você entende os números da sua empresa, você vai saber se no seu negócio o caminho é vender mais, se no seu negócio o caminho é vender mais caro, se no seu negócio é reduzir custo variável, reduzir despesa fixa, enfim, qual é o caminho que você tem que seguir. E aí, quando você entende essa meta que você tem que alcançar, você vai atrás do conhecimento, vai atrás dos profissionais que vão te ajudar nisso, seja vender mais, seja vender mais caro, seja reduzir custo variável, custo fixo, enfim. Muito bom. Eu conversei com o
Renan Kaminski, especialista em treinamento financeiro para pequenas empresas. Muito obrigado pela sua participação.